Maio de 91, a editora Globo ainda estava consolidando a fase das revistas da Turma da Mônica, e a Magali já tinha um universo próprio, completamente dominado por uma força da natureza, a fome. E hoje nós vamos entrar numa edição especialmente divertida, uma edição em que a Magali consegue ficar de mal, com praticamente o bairro inteiro. Descobrir que fugir de casa não adianta absolutamente nada, encontrar situações envolvendo comida em cada esquina e provar, mais uma vez, que para ela uma melancia pode ser simultaneamente comida, companhia e até filme de terror. Prepare o lanche, porque hoje é dia de revistar a Magali 50. E sim, se você estiver comendo enquanto assiste, a Magali provavelmente vai querer um pedaço. Primeira história, De Mal com Todo Mundo, é o título. Tudo começa com a Magali cometendo um pequeno deslize, para ela, mas para Cascão, Mônica e Cebolinha, uma catástrofe diplomática internacional. Ela come toda a comida do piquenique que eles estão realizando. E o resultado é imediato. Todos ficam de mal dela. Magali fica estressada com a situação e não quer saber mais deles também. Ela diz: tenho diversos outros amigos. Ela vai atrás do Jeremias, também está de mal, vai atrás da Denise, também não quer saber dela. E aqui temos uma pequena cápsula do tempo dos quadrinhos. A Denise ainda não tinha aquele visual completamente consolidado que nós conheceríamos posteriormente. Era quase como se cada aparição dela fosse uma nova versão do personagem. Magali pensa então: se nem meus amigos querem falar comigo, minha mãe vai me entender. Ela chega em casa e encontra a mãe justamente no pior momento possível. Magali havia quebrado um pote de biscoitos e leva a maior bronca. E a sensação é aquela, Magali contra o mundo. É praticamente o começo do filme do super-herói. Só que em vez de Gotham City, temos o bairro do Limoeiro. Em vez de Bate-Sinal, temos uma melancia. Em vez de Batman investigando um crime, temos Magali investigando onde ainda existe alguma coisa para comer. Ela fica sozinha, tudo parece sem graça, sem sabor, sem diversão. Até que ela decide, vou embora. E aí começa a verdadeira aventura cinematográfica. Magali sai andando, anda, anda e continua andando. Só que existe um pequeno problema. Ela está andando em círculos. É quase o equivalente infantil daquele momento do filme do Indiana Jones que ele descobre que está seguindo o mapa errado. Só que Indiana Jones tem um chicote. Magali tem fome. E no final ela acaba voltando para perto da própria casa, sem perceber. É o efeito GPS quebrado do bairro do Limoeiro. E, obviamente, a comida que ela levou começa a aparecer muito mais interessante. Segunda história é com o Mingau, o título é a Gula, e quando pensamos que já vimos gula suficiente, entra ele, Mingau. O gato aparentemente decidiu seguir os passos da dona, só que com uma diferença, Magali corre atrás da comida, Mingau corre atrás das pessoas carregando comida. As pessoas fogem e Mingau vai atrás. Em seguida, uma propaganda das próprias revistas da Turma da Mônica, bem popular na época. Seguindo para a próxima história, Dudu. É o protagonista, um menino que não gostava de comer. Agora chegamos a uma história completamente diferente, porque enquanto Magali pensa em comida o tempo todo, aparece um garoto que parece ser completamente o oposto dela. Um menino que simplesmente não gosta de comer, ele reclama do almoço, reclama do jantar, e acaba descobrindo outro garoto com exatamente o mesmo problema. É quase o encontro de dois protagonistas de anime. Eles se olham e aí nasce uma amizade. Os dois começam a reclamar que os pais vivem dizendo: você precisa comer, assim você vai ficar fraco, vai ficar doente. E eles simplesmente ignoram, até chegar no momento inevitável, a fome. Porque o corpo humano é aquele personagem secundário que eventualmente aparece e fala: vocês podem continuar fazendo birra, mas eu tenho a minha opinião. E os dois garotos, nesse momento, inevitavelmente acabam cedendo. Seguindo para a próxima história, Magali é a titular, Sessão Desenho é o título. Agora chegamos a uma situação mais reconhecível para qualquer criança brasileira daquela época. Magali sentada diante da televisão, esperando a sessão de desenhos. Imagine aquele clima de programa infantil de manhã. Um apresentador ou apresentadora com energia máxima, música, cenários coloridos, desenhos. A Magali preparada para passar horas diante da televisão, até que os comerciais. E aí começa o verdadeiro pesadelo, só que não para as crianças, para os adultos, porque Magali vê biscoito, sorvete, chocolate, cereal, salgadinho, refrigerante. E ela percebe uma verdade terrível. Talvez os programas infantis nem sejam tão interessantes. O melhor desenho da televisão, para Magali, são os comerciais de comida. Agora vem uma pequena história que resume perfeitamente o universo da Magali. Ela está comendo melancia e começa a jogar os caroços no chão. Mônica vê e dá aquela bronca clássica. Não jogue isso no chão, Magali continua. Caroço para cá, caroço para lá. E o tempo passa, e a natureza responde, a favor da Magali, nasce uma enorme quantidade de melancias. É quase o equivalente ao final de um filme de fantasia. A pequena semente se transforma em um verdadeiro campo de melancias. Mônica talvez tivesse razão em reclamar, mas quem acaba no final levando vantagem é a própria Magali. Próxima história tem o título Pro Nosso Bem.
Protagonizado pela Magali. Magali está no muro de casa quando vê um garoto passando de bicicleta. Ela imediatamente começa a imaginar possibilidades. Será que ele vai me chamar para passear? Só que a imaginação dela não para por aí. Ela pensa em passeio, cinema, escola, passeio romântico, namoro, casamento, lua de mel e, naturalmente, o inevitável, a comida. E Magali percebe que talvez tenha imaginado umas 500 consequências antes mesmo de um rapaz falar qualquer coisa. É o equivalente romântico de construir uma trilogia inteira de Senhor dos Anéis antes do primeiro encontro. E seguindo para a última história, Mingau é o titular. Gatinha difícil é o título. Agora é a vez de Mingau. Ele encontra um resto de peixe. E sendo um gato de bom coração, tenta dividir com uma gatinha. Só que ela é extremamente exigente. Olha para o peixe, olha para Mingau e praticamente diz: Isso é o melhor que você tem? Mingau tenta outra coisa. Ela rejeita. Ele tenta agradá-la. Mas ela continua esnobando. É como se Mingau tivesse encontrado uma versão felina de uma personagem da novela das oito, e chega ao momento em que ele perde a paciência. Mingau dá uma bronca nela, ela começa a chorar. Ele a perdoa, só que aí vem a reviravolta, ela volta a falar mal dele. Chama o gato de tudo que é coisa ruim. Mingau olha para ela com aquela expressão de: Eu literalmente acabei de te perdoar. Ele decide ir embora. E aí fica uma pequena lição. A amizade não funciona quando só uma pessoa está tentando. E a tira final? Magali encontra uma caixa misteriosa, ela olha, fica curiosa, abre e a surpresa é... Um dos piores terrores para Magali, uma melancia, já comida. Revista da Magali, número 50, da editora Globo, de maio de 91.